Sejam todos muito bem-vindos. Eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, e trabalho com atendimento clínico individualizado, onde eu já ajudei centenas de pessoas a alcançarem as suas taxas de colesterol e triglicerídeo nos valores de referência para a sua idade, comendo de tudo. E o tema de hoje é o uso contínuo de estatinas para reduzir o colesterol, né? Então, eu quero primeiro esclarecer que triglicerídeo e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Os triglicerídeos, eles são a reserva energética do nosso corpo, e o colesterol é uma substância essencial ao nosso organismo. Sem o colesterol não dá para sobreviver. Então, essa questão de às vezes a gente pensar, eu vou zerar o colesterol, ela não existe, tá? Nós precisamos mantê-los normalizados para manter a nossa saúde, né? Mas diminuir uma proporção muito grande não tem como, porque ele é essencial. O colesterol ele está presente em todas as nossas células, na membranas celulares, ele faz parte dos hormônios sexuais, ele é precursor da vitamina D, ele é precursor também dos ácidos biliares, sem ele a gente não consegue digerir a gordura. Ele também é necessário para que possa fazer a absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e também ele está ligado à proteção da mucosa intestinal. Então, o colesterol, ele é essencial à nossa vida, né? Então, existem medicações, no caso, as estatinas, que a gente usa para, os médicos orientam, né, o uso para combater o colesterol. Que tipo de colesterol que combate nesse caso? O LDL, que é a fração do colesterol que a gente chama de ruim, né? Então, o LDL está aumentado, o colesterol total está aumentado, e normalmente a gente tem uma ligação com HDL, que é o colesterol bom baixo. Então, por isso que normalmente é orientado o uso desses tipos de medicações, né? E quais são as medicações que existem hoje no mercado para reduzir o LDL colesterol, as estatinas, né? Nós temos alguns grupos, são diferentes, cada uma é diferente. Então, nós temos a fluvastatina, que é o Lescol, a atorvastatina, que é o Lipitor, a rosuvastatina, Crestor, pitavastatina, Livalo, lovastatina, Autoprev, a pravastatina, que é o Pravachol, e a simvastatina, o Zocor. Então, a gente vai ficar com esses nomes que é a base, né? A gente tem ele como base na medicação. A gente pode ter nomes diferentes dessas medicações dependendo do laboratório. Então, nós temos fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, lovastatina, pravastatina e simvastatina. Então, são as estatinas que são utilizadas para o combate do colesterol. E como que elas agem, né, no nosso corpo? As estatinas, elas são inibidores enzimáticas da HMG-CoA. É uma substância capaz de reduzir a concentração sanguínea de colesterol, correspondendo a uma gama de medicamentos que diminui a fração do colesterol LDL, inibindo a ação dessa enzima, que ela faz parte da cascata do colesterol. Então, rompe a cascata de formação do colesterol. Ela vai lá e inibe essa enzima HMG-CoA para que possa não produzir o colesterol. O nosso organismo, ele produz colesterol, né? Então, ele vai lá nessa cascata e rompe, né? Faz esse rompimento para que não faça a produção, para que não gere mais colesterol.
Então, normalmente, a gente vai ter uma consequência com isso, vai ter alguns problemas, né? Porque o colesterol é uma molécula essencial, mas é dessa forma que a estatina age, inibindo essa enzima que atua na cascata de formação do colesterol. E quando que é prescrito, né, esse tipo de medicação? Quando é que os médicos prescrevem esta medicação? Quando a pessoa está em alto risco. E existem alguns fatores que são determinantes. No caso, a idade, entre 40 e 75 anos, né, um fator de risco. O outro é ter doença cardiovascular, né, e ter algum problema em decorrência disso, né, que são doenças que estão de base para que possa estar evoluindo até uma doença cardiovascular, que nós temos as dislipidemias, que é exatamente a alteração dessas taxas de gordura no sangue, diabetes, hipertensão, obesidade e tabagismo. Então, isso são fatores que agravam e pode levar a pessoa a ter um problema cardiovascular. Então, é outro fator de risco, em risco alto, e aí os médicos observam isso para prescrever a estatina. Indivíduos que já tiveram algum evento cardiovascular calculado, né, sendo menor do que 10%, né, de obstrução, de uma artéria, de algum problema, dentro de 10 anos, né, nesse período ele pode ter tido esse problema cardiovascular, pode ter feito algum procedimento em período de 10 anos, então ele é uma pessoa que tem alto risco. E aí ela pode prescrever, no caso dela ter todos esses problemas e ainda estar com as taxas de colesterol e triglicerídeo aumentado, então o médico entra com a prescrição dessa medicação para combater o colesterol. Então, são esses casos que são considerados como risco à saúde cardiovascular. E aí o médico prescreve alguma estatina. Então, para aqueles que fazem uso, né, ou que tem algum parente, mãe, pai, tio, avô, né, ou esposo, a esposa que faz o uso contínuo, né, de uma estatina, você já se perguntou por quê, né? Então, ela vai estar diminuindo, o colesterol é uma taxa de gordura no sangue e normalmente ele não está aumentado sempre. Então, às vezes as pessoas fazem uso contínuo de anos dessa estatina. Será por que acontece isso? Por que o médico agora passou para mim a simvastatina, eu estou usando a simvastatina direto e ele não retira da minha prescrição? Será por quê? Existem 3 hipóteses, eu vou estar colocando para vocês. A primeira é que você teve um diagnóstico, você fez um exame, um lipidograma, um perfil lipídico, e suas taxas de colesterol, triglicerídeos estavam aumentadas, né? E o médico te orientou para que você pudesse fazer alguma alteração nas suas rotinas, né? Na sua vida, da sua forma que você está vivendo, na sua rotina alimentar. E durante 6 meses, né? O médico viu isso daí, pediu, te orientou, e aí após 6 meses você retornou ao médico e não houve mudanças alguma. Não teve mudança. Você continuou com a sua rotina alimentar, você continuou com a sua rotina de vida, não teve nenhuma alteração e suas taxas se mantiveram altas. Então, esse é uma hipótese que o médico entra com a simvastatina. A segunda hipótese é que você faz parte desse grupo de risco, né? Que você tem entre 40 a 75 anos, você é obeso ou está acima do peso, né? Você é hipertenso, ou você é diabético, ou tem resistência insulínica, né? Ou é tabagista. Então, você está dentro de algum desses, ou está em conjunto. Ah, se eu tenho hipertensão, diabetes, né? Ainda estou obeso, aí eu tenho uma síndrome metabólica, e aí faz todo sentido estar passando a medicação, já que suas taxas estão alteradas, né? Ah, eu tenho diabetes e sou tabagista. Também, você já tem 2, né, fatores de risco. Então, o médico vai observando tudo isso, né? E aí ele prescreve a medicação.
ou você tem um problema, né? Ou a terceira hipótese é que você tenha um problema cardiovascular, você tem algum problema no coração ou nas artérias, né? Então, é necessário estar entrando com essa medicação. Essas são as hipóteses que os médicos trabalham para a prescrição da medicação. Então, em alguma dessas, se você faz, né? Se você tem alguém na sua família que faz o uso contínuo, ela se enquadra em alguma dessas hipóteses. Ah, não estou nenhuma delas e estou fazendo uso. Então, às vezes, você foi no médico, o médico te orientou, né? E você está comprando. Não por um uso, às vezes por uma recomendação médica de contínuo, porque às vezes tem algumas vezes que o médico prescreve e fala: ah, você vai usar 1 mês, você vai usar 2 meses, depois você para. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba mantendo essa prescrição. E é cômodo, né? Ah, eu vou tomar um remédio porque aí eu me despreocupo com a minha taxa de colesterol e de triglicerídeo. Então, para algumas pessoas isso é cômodo. Então, vou fazer esse uso contínuo porque aí eu não me preocupo, né? Tem pessoas mesmo que fazem uso sem prescrição médica. Vai lá, compra na farmácia, né? E faz o uso. E não é legal, né? Porque a medicação ela deve ser orientada por um profissional. A gente não deve se automedicar. Vamos tomar água aqui um pouquinho. A gente não deve parar com a medicação sem autorização médica, sem orientação médica, e nem começar uma medicação sem uma orientação médica ou de um profissional que está te acompanhando, né? Então, fica aí para vocês esse alerta. Então, se você não tiver nenhum desses 3 grupos e está tomando simvastatina, você precisa procurar um especialista, um cardiologista, um médico e rever, fazer seus exames novamente e rever se é necessário estar fazendo uso da estatina, tá? Então, se você está no primeiro grupo, né, que você teve esse período de 6 meses, né, às vezes tem médicos que até dão 1 ano, né, pede para você modificar a sua alimentação, procurar um nutricionista, modificar a sua rotina, fazer alguma coisa. Ou você está no segundo grupo, que você é desses fatores de riscos, né, você pode conseguir retirar a estatina, né, da sua vida. Basta você querer. A decisão é sua, né? Por quê? Porque é com a alimentação, né, e com a mudança, exatamente o que o médico te propôs, com a mudança da sua rotina alimentar e a mudança de vida, é que você vai fazer com que essas taxas diminuam. E o principal é a alimentação. Né? O que você está ingerindo, o que você está colocando para dentro da boca e aquilo que você está deixando de comer. É as duas coisas. O que eu como e o que eu deixo de comer que faz com que minhas taxas elas aumentem. Né? Também a falta de atividade física faz com que o triglicerídeo se mantenha elevado na corrente sanguínea. Quando eu não tenho um sono de qualidade, quando eu estou muito estressado porque eu não tenho controle alimentar, que eu passei para vocês, se vocês forem lá no feed, né, vocês vão ver que eu tenho uma live específica para esse caso, que é o sono, o estresse e o uso de algumas medicações que alteram as taxas de colesterol e triglicerídeo. Então, não é somente a alimentação, a gente tem que ver a pessoa como um todo, mas a base é alimentar. Então, você precisa observar mais a sua rotina alimentar, ver o que você está comendo de errado, ou em quantidade aumentada, né? Porque quando eu como em excesso, eu não tenho não tenho o que fazer com esse alimento, ele vai ter que ser armazenado, ele vai ter que ser guardado. E aí, armazena em forma de gordura. Os triglicerídeos lá na camada gordurosa, né? No nosso tecido adiposo. Então, vai ser acumulado, ele vai estar livre na sua corrente sanguínea, ele vai estar aumentado e, consequentemente, também você tem ganho de peso com o excesso da alimentação. Tem alimentos também que promovem o aumento dessas taxas. Quais são os alimentos, né,
que ajudam a aumentar as taxas de gordura no sangue, de colesterol e de triglicerídeo, o excesso dos carboidratos simples de açúcar. Então, essa é a base onde a gente consegue fazer toda essa alteração. Então, se eu uso alimentos ultraprocessados que têm excesso de açúcar, se eu não consigo ficar sem meu cafezinho, ou sem o doce, sem a sobremesa, e aí eu não tenho uma alimentação variada, eu não tenho uma alimentação rica em fibras, em gorduras boas, eu não uso proteína, eu tenho um desarranjo alimentar. E não tem como o organismo conseguir organizar isso se eu não estou prestando atenção, se eu não estou tendo qualidade. Ele não tem como fazer um arranjo se eu não me alimentei. Então, eu preciso ter uma qualidade maior da minha alimentação para que isso possa estar sendo revertido. Então, é necessário fazer essa primeira mudança que o médico te propôs. Melhorar a sua qualidade alimentar. Se você não consegue sozinho, vem comigo nas lives que eu vou estar orientando vocês. Né? Essa semana eu não consegui fazer nem na terça e nem na quinta, mas estou aqui hoje, abri a live e vou estar passando para vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar fazendo a outra. Só não posso prometer um horário, que não vai depender muito de mim. Então, procure lá no feed, olhe as lives, que você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar. E aí, você seja exigente com você mesmo. Procure melhorar a sua alimentação, dá passos. Que aí você vai conseguir se livrar dessa medicação, né? Não é legal ficar dependente de um medicamento por tanto tempo. Eu também preciso me manter um pouquinho mais ativa. Vai te ajudar. Diminui a concentração de triglicerídeo na corrente sanguínea. Então, fazer uma caminhada, né? Ajuda, se eu não estou tendo um sono de qualidade, se eu estou estressado, né? A atividade física também vai trazer toda essa melhora hormonal e vai te ajudar também com tudo isso, com o estresse, com a qualidade do sono. Então, é uma mudança como um todo. Passos pequenos, lentos, evolutivos, para que você possa estar chegando ao objetivo de reduzir as suas taxas. E aí, você vai retornar ao seu médico, ao profissional que te orientou. E aí você vai falar assim, olha, eu consegui fazer aquilo que o senhor me pediu da primeira vez. Eu consegui, estou caminhando, estou fazendo atividade física, melhorei na minha alimentação, procurei um nutricionista, ela me orientou, passou uma dieta, e eu estou seguindo. Porque não adianta ter um pedaço de papel. Pedaço de papel não vai fazer efeito na vida de ninguém, se você não quiser mudar. Não adianta fazer a dieta mais bonita ou fazer a orientação mais perfeita, que se você não quiser fazer, não vai adiantar nada. Então, precisa essa mudança partir de mim. Daquela pessoa que está com as suas taxas aumentadas, que está em risco cardiovascular. Por isso que o médico prescreve simvastatina, ou prescreve qualquer outra estatina, para que ele possa te ajudar a diminuir esses riscos, né? E se você está no grupo 3, que é eu já sou um cardíaco, né? Eu tenho um problema cardiovascular, tem algum problema acontecendo, eu tenho ateroma, né? Eu tenho aterosclerose, que são placas de gordura acumulada nas veias. Eu já fiz uma safena, eu tenho stent, eu tenho problemas cardíacos. Então, eu também enquadro aí? Sim. Você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa melhorar a sua rotina de vida, para que você possa não ser uma estatística brasileira de morte por problema cardiovascular. Porque é a maior estatística, né? Que nós temos mundial. Se morre uma pessoa a cada, se eu não me engano, 90 segundos no mundo de problema cardiovascular. Então, eu acredito que você não queira entrar nessa estatística. E não adianta confiar somente na medicação, porque aí você vai ter um acúmulo delas. Eu tenho problema cardíaco, eu uso várias medicações para o coração, eu uso medicação para o colesterol, eu uso medicação para o diabetes, eu uso medicação para a hipertensão.
E aí vai virando um bolo de medicação, né? Um coquetel de medicação. E remédio, ele foi feito para remediar, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente é o que a gente come, para que a gente possa estar ajudando a ter qualidade de vida, a melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes, você perdendo peso, você consegue modificar todo esse quadro, você tendo uma qualidade melhor de vida. Você reduzindo as suas taxas de triglicerídeo e colesterol também. Então, não é porque eu tenho um problema diagnosticado que é real que eu vou também me acomodar. Eu preciso também correr atrás do meu prejuízo, porque eu já tenho um problema. E eu tenho que ter um incentivo, olhar para ele e ver um incentivo para mudança alimentar, para mudança na rotina de vida, tá? Então, você também precisa estar olhando com mais carinho, né, para você. E eu tenho um dado para vocês importante, né, que a doença cardiovascular, né, ela é a mais comum na maioria dos países. Ela é a maior incidência de morte mundial, né? E as drogas indicadas são consideradas eficazes nesses tratamentos. E esses medicamentos são supostamente vistos como o meio mais valioso na prevenção dos eventos cardiovasculares primários e secundários. Então, o uso da medicação ele é tido como um bem, né? Um meio valioso, um meio de eficácia para esse tratamento. Então, é por esse motivo que as estatinas, né, os fármacos, ele é o mais prescrito no mundo. É o medicamento mais prescrito no mundo. Então, nós temos um número muito alto de pessoas que têm ou tem algum risco cardiovascular, está com colesterol e triglicerídeo aumentado, né? Tem algum desses riscos, e aí vai entrar nesse coquetel de medicação as estatinas, né? Ela foi lançada na década de 80, as estatinas, né? E é um medicamento altamente lucrativo para a indústria farmacêutica. O Lipitor, da farmacêutica Pfizer, é considerado o remédio mais rentável financeiramente da história da medicina. O faturamento anual de 12 bilhões de dólares. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês que o nosso corpo ele não foi feito para ficar automedicando, usando isso. A indústria farmacêutica, ela vai estar promovendo isso. A cada tempo vai ter um remédio que vai ser a solução para o seu problema. E se eu me apegar a isso, meu colesterol, meu triglicerídeo só diminui se eu usar a medicação, a simvastatina. Do contrário, ele não diminui. Não é verdade isso. Isso foi que a indústria farmacêutica colocou para vocês. Ele pode agir sim, mas ele não precisa ser uso contínuo. Então, eu preciso romper com isso daí. Eu preciso melhorar e colocar a minha qualidade de vida como prioridade. E não está ajudando, né, financeiramente essa indústria, né, que promove medicações, cada dia uma medicação diferente. E a gente fica à mercê disso tudo. Então, eles visam o lucro, não é um benefício para você. Eu já te convido você a assistir a live amanhã, que amanhã eu vou estar falando os riscos que as estatinas trazem para o nosso organismo. Traz e é muito risco. Ela não é esse bam todo. Então, ela tem, assim como todo medicamento, ela tem efeito colateral.
Ele pode estar atuando ali, como eu falei para vocês no início, que ele atua na cascata do colesterol, rompendo ali uma cadeia enzimática. Ele inibe a enzima de produzir o colesterol. E no início eu falei com vocês que o colesterol é uma substância essencial ao organismo. Você pode ter uma série de problemas e não está sabendo o que está acontecendo por conta do uso contínuo de estatina. Então não seja mais tá levando lucro para esse povo, porque é o que eles querem, gente. Pensa que a alimentação, ela vai ser o sustento do seu corpo. É através dos alimentos que você traz nutrientes para estar fazendo com que o seu organismo funcione de uma forma perfeita, como Deus criou. Porque ele é uma máquina perfeita. A partir do momento que eu faço alguma coisa que não é normal, que não é do padrão, que eu tenho um hábito alimentar abusivo de alguns alimentos, eu vou ter um problema. Agora, se eu modifico isso daí, eu não preciso fazer uso. Eu não preciso dar lucro para o enriquecimento dessas indústrias farmacêuticas. O risco cardiovascular existe? Existe. Mas ele pode ser reduzido também de outras formas. Não é somente com o uso contínuo das estatinas. Isso é uma propaganda. E a gente acaba sendo aliciada por ela. E caindo mesmo. Porque é esse o papel das indústrias, né? Da indústria alimentícia, que traz um alimento novo, que a gente acha que aquele alimento é um super alimento e, na verdade, não é. Da indústria farmacêutica, que trouxe uma medicação que vai ser a resolução do meu problema, né? Da minha vida, se eu tomar aquela medicação, também não é. Então, nós precisamos ser um pouco mais críticos. Leia a bula. Vai lá, corre atrás, baixa a bula para você ver. E aí você vai ver o tanto de efeito colateral. Então, estima-se que cerca de 25% da população mundial com mais de 65 anos é submetida ao tratamento de estatina para prevenção primária e secundária da doença cardiovascular. Então, se você tem acima de 65 anos, normalmente se faz o uso contínuo de simvastatina. 25% da população mundial acima de 65 anos faz uso contínuo de estatina. Então, se você conseguir, tenha 40, tenha antes, você está com problema de colesterol, se você melhorar a sua rotina alimentar, a sua qualidade de vida, você não vai fazer parte dessa estatística. Você pode melhorar a sua alimentação, você pode melhorar a sua rotina e não usar medicações para isso. E nem ficar dependente dela, porque não é necessário. Você pode modificar isso tudo. Basta você querer, né? Então, a decisão aí é sua. Você precisa de estar buscando, né? Então, estou trazendo essa informação e gostaria que você pudesse estar comigo amanhã. Não vou estar divulgando através dos stories o horário. E aí a gente vai estar conversando com vocês exatamente os malefícios que a estatina traz, o uso contínuo. E aí você vai entender que quanto mais rápido você sair, quanto mais você olhar para você com um olhar de amor, de cuidado, que você precisa melhorar a sua alimentação, precisa melhorar a sua rotina para que as suas taxas diminuam, para que a sua qualidade de vida aumente. E aí você vai ver uma transformação geral na sua vida. Então, quero agradecer pela presença de vocês aqui hoje. E eu queria pedir, né? Se você gostou, se fez sentido para você esse vídeo, compartilha, marque um amigo, né? Tem muita gente precisando de ouvir isso, de ter essa noção, de ter essa informação.
De repente, você compartilhando essa live ou marcando um amigo aqui, né? Você pode fazer uma diferença total na vida dele. Ter uma mudança, né? Para que caia a ficha, para que ele possa estar se ajudando, melhorando a sua saúde, reduzindo as suas taxas de colesterol e de triglicerídeo. Eu estou presente nas principais redes sociais, né? No YouTube, se inscreva na minha página, Caliane Fonseca, ative o sininho para você ser notificado quando tiver um conteúdo novo, né? Curta a minha página no Instagram, no Facebook, deixe coraçãozinho, deixe um comentário, marque um amigo, deixe sua dúvida, que a gente vai estar interagindo e trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã. Agradeço pela presença de cada um e tenham todos uma boa tarde, né? Uma boa noite, é noite, e fiquem todos com Deus. Até mais.